passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Bem, o texto de Daniel na cova dos leões, Daniel capítulo 6, os versos 7 até do 7 e o 10, diz: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E no verso 10 diz que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse texto, eu acho ele interessante, que chama a minha atenção aqui, no versículo 10, diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, como fazia antes. Então, quer dizer, pensa comigo, aquele edito real, para ele, como que não valeu. Interessante, a ordem do rei. Mas aí nós vemos a política querendo influenciar na religião. Então, o rei representava aqui a política. E ele determina uma lei que ninguém poderia orar a Deus nenhum, só ao rei. Queria excluir Deus da vida das pessoas e só ele é que seria honrado. E o interessante é que, e aqui, meu irmão, que pouca gente sabe, acredito isso, a idade que Daniel estava aqui. Ele, pelas contas que a gente faz, pelos anos que duraram os reinados, ele acompanhou 3 reis, né, na Babilônia. Ele foi para lá novinho, e a essa altura aqui, pelo tempo que duraram estes reinados, Daniel já estava com mais de 70 anos. E a gente, quando fala que Daniel foi lançado na cova dos leões, congela, parece a imagem de que ele era um jovenzinho ainda, o jovem Daniel. Mas aqui já era o senhor Daniel, com mais de 70 anos, quando isso aconteceu. Então esse homem já estava fora da sua terra há tanto tempo, mas ele era um homem de oração, e ninguém pode negar isso. Daniel era um homem de oração. O seu testemunho, a sua vida exemplar, inspirava confiança. O seu testemunho estimulava as pessoas a crer num Deus vivo, que pode todas as coisas. E seria inaceitável associar um homem como Daniel a um espírito de rebeldia, de desobediência, de insubordinação. E é isso que eu queria falar sobre esse assunto neste momento. Daniel, será que foi desobediente ao rei? Ele era um homem de Deus. Ele era verdadeiramente um homem de Deus. Só que, aparentemente, tudo isso parece muito confuso diante deste novo edito do rei. Está proibido a petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não fosse o rei. E Daniel aqui não obedeceu. Não é verdade? Daniel não obedeceu. E olha, chama mais atenção ainda, era só por 30 dias. Foi uma armadilha que fizeram para pegar Daniel, porque era um negócio que só valia por 30 dias.
Daniel podia ter disfarçado, podia ter dado um jeitinho, podia ter fechado a janela do seu quarto, não podia. Podia continuar orando, podia fechar a janela, mas ele fazia do mesmo jeito que fazia antes, não alterou a ligação dele com Deus, o que os homens disseram para ele. E é isso que nós precisamos pensar nesta tarde. Os príncipes ciumentos, eles haviam armado uma cilada para Daniel. Eles sabiam que ele orava 3 vezes ao dia, de janela aberta. Eles sabiam. Por isso prepararam essa cilada. E agora o decreto do rei tinha que ser cumprido. Será que Daniel não sabia das ordens de honrar ao rei, como era conhecido de todos e até na própria Escritura Sagrada? Será que Daniel não sabia que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor é do que a gordura de carneiros? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Esse texto está em 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23. Você vê como o uso da palavra, às vezes, pode induzir uma pessoa que não tenha um firme conhecimento nas Escrituras a se equivocar. Lendo esse texto aqui, eu estou usando esse texto aqui fora do contexto, propositalmente, para deixar você confuso inicialmente, mas nós vamos chegar lá, não é? Ele tinha que obedecer. Aí eu pego o texto lá de Samuel e digo, será que ele não sabia que o obedecer é melhor do que o sacrificar? Então, logo, ele tinha que ter obedecido ao rei, que era melhor obedecer do que sacrificar. Irmão, como tem gente hoje sendo enganada porque falta o conhecimento. Alguém que conhece alguma coisinha a mais e muitas vezes mal intencionado, usa os textos, como nesse caso eu usei, fora do contexto, para justificar suas heresias. Mas voltemos a Daniel. Será que Daniel não era exemplo para o que Pedro ordenou na palavra de Deus em 1 Pedro 2, verso 13? Escute bem: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Eita, agora complicou, hein? Está na palavra aqui, não está fora de contexto. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Será que Daniel não sabia? Sem dúvidas que este Beltesazar, que era o nome dado a Daniel pelo chefe dos eunucos, ele sabia de suas obrigações. É evidente que ele sabia da sua submissão ao rei. Ele conhecia as Escrituras, ele era temente a Deus, sim. Daniel não era covarde, como alguns de nossa contemporânea sociedade, que se acham corajosos e ousados com os pobres. São corajosos com os simples, são corajosos e ousados com os humildes. Mas diante dos mais abastados, diante dos que têm um certo poder aquisitivo elevado, fingem não ver o erro, fazem vista grossa ao pecado e toda a sua autoridade, ousadia e fé vão por água abaixo. Daniel, meu irmão, Daniel não fazia média bajulando poderosos para depois dizer que recebeu bênçãos de iníquos, de incrédulos, de mentirosos, aliados do diabo. Daniel não era rebelde. O seu compromisso primordial era com Deus. Pedro e João, diante do sinédrio, não foram um exemplo de rebeldia, mas de compromisso com a seara do Senhor, de pregar o evangelho da salvação. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
Aleluia! Atos capítulo 4, versos 18 e 19. Meus amados, estes exemplos, eles nos mostram que a submissão, a obediência, ouça bem, submissão e obediência não é sinônimo de suicídio mental, de uma auto-hipnose ou de uma obediência cega. É evidente que nenhum pastor ou líder cristão irá proibir alguém de orar, de buscar a Deus. Mas a quantos fatores isso pode ser relacionado sem ser propriamente a oração, hein? Pensa comigo. Quantos e quantos irmãos são amedrontados por alguns a apenas obedecer e nada mais, sem questionar? Quantas pessoas já foram suspensas, excluídas de comunhão, sem serem ao menos questionadas, sem terem o direito de se defender? Pois o que vale é uma única voz de quem se diz ungido. Talvez nos dias de hoje, alguns diriam até que Daniel entrou na prova da cova dos leões porque foi desobediente, rebelde com o rei Dário. Alguns diriam que os leões só não o comeram pela misericórdia, mas que Deus poderia ter permitido, sim, por ele ter desobedecido ao rei. E quem sabe quantas coisas mais ouviríamos de muitos irmãos que se dizem entendidos na palavra. Mas Daniel não era obreiro fraudulento, Daniel não era profeta de Acabe, Daniel não era vaso covarde de entregar o recado de Deus com ousadia somente para os humildes e temer os grandes. Daniel não era como o profeta Ananias, que indo contra Jeremias, profetizava coisas boas para fazer uma média. Pela manhã, o rei ouviu de Daniel a resposta do suposto desobediente às suas ordens. Está em Daniel capítulo 6, versos 20 e 21. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Aleluia! Em Hebreus, queridos, capítulo 13, verso 17, a parte A, assim nos recomenda: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, sejam obedientes ao seu pastor, ao pastor da sua igreja, dentro da palavra de Deus, à luz das Escrituras. A Bíblia, como nós ouvimos agora em Hebreus 13, 17, a parte A, nos ordena mesmo a obedecermos aos pastores, pois eles darão conta de nós. O cristão que pensa em fazer tudo sem conselhos de seu pastor, sem pedir permissão, com certeza encontra a derrota rapidamente. Mas não esqueça que, em primeiro lugar, o seu compromisso, meu irmão, minha irmã, é com Deus. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o pastor dos pastores. Sempre que você tiver alguma dúvida, no sentido de, para obedecer ao pastor, porventura tiver que desobedecer a Deus, recorra à palavra do Senhor em Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Devemos obediência aos nossos pastores, sim, enquanto estiverem dentro da palavra de Deus. Que Deus abra o nosso entendimento para esta mensagem, em nome de Jesus.